desejar a morte de alguém. A Bíblia fala o que sobre isso? É pecado? Existe algum mandamento que proíba isso? É o que eu vou responder para você logo após a vinheta. Olá, eu sou Elbert Souza, esse é o Teologia Descomplicada, o canal no qual eu tenho uma grande missão: ajudar você que está iniciando seus estudos bíblicos, seus estudos teológicos, a compreender as preciosas verdades da poderosa Palavra de Deus. E eu tenho 3 coisas para te falar. Primeira, não esqueça de dar o seu like, de comentar aqui embaixo o que você achou do que nós estamos tratando aqui nesse vídeo. Também quero pedir para você compartilhar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, esse vídeo com seus amigos, porque o que eu vou falar aqui precisa alcançar o máximo de pessoas possível. É muito importante que as pessoas entendam isso que nós vamos tratar nesse vídeo. A segunda coisa que eu quero te falar é que eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição o link para você baixar um infográfico gratuitamente, onde você vai ter aí os 10 mandamentos que estão relacionados com o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Em terceiro lugar, você que quer aprofundar o seu conhecimento bíblico, eu criei o método Teologia Descomplicada. Para você que quer começar a estudar teologia, é um método onde eu vou pegar você pela mão e nós vamos caminhar juntos, passo a passo. Quer conhecer? Vai aparecer o link aqui para você. Em cima também vai estar na descrição. Método Teologia Descomplicada. Vamos juntos? Será que existe algum mandamento na Bíblia dizendo que eu não posso desejar a morte de alguém? Em Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. No versículo 13, nós temos o 6º mandamento, que diz: não matarás. Aí você fala assim: não, mas eu estou falando de alguém que está disposto a matar efetivamente uma pessoa. Eu estou falando de alguém que tem a vontade de matar. Eu estou falando de alguém que tem apenas o desejo de matar. É porque de vez em quando tem aquelas pessoas que dão vontade de torcer o pescoço dela, sabe? Eu não vou mentir, se eu pudesse, eu matava mesmo. Pois é, guarde isso que eu vou te falar. O pensamento é o combustível da ação. Pensamento é o combustível da ação. Talvez você diga assim: poxa, eu não faria, mas podia ser uma doença, um infarto, ou então essa doença aí que está na moda agora, ou quem sabe um acidente. Será que se você estivesse na sua casa e essa pessoa que você quer que morra estivesse a 500 quilômetros de distância, internada em um hospital? Ela está bem, ela está até se recuperando, mas de repente surge uma possibilidade incrível, algo que você nunca imaginou acontece. Aparece na sua casa 2 botões, o botão vermelho e o botão azul. Se você apertar o botão vermelho, essa pessoa não se recupera no hospital, apesar de todos os remédios, as medicações, os cuidados médicos que ela está recebendo. Ela não resiste e ela morre. Se você apertar o botão azul, essa pessoa consegue se recuperar e não morrer. Agora tem um detalhe: se você apertar o botão vermelho, esse equipamento some em 5 segundos. E ninguém nunca vai saber que essa pessoa morreu por causa de você que apertou o botão vermelho. Você não vai ser preso, você não vai ter nenhuma consequência. O que você faria? Você apertaria o botão vermelho para essa pessoa morrer? Bom, se você disse que não, então não faz sentido essa pergunta. Não é se você não mataria essa pessoa, então não faz sentido você dizer que deseja matá-la. Agora, se você deseja que essa pessoa morra, então você certamente apertaria o botão vermelho, até mesmo porque você sabe que não haveria nenhuma
consequência. Essa é a grande realidade. Às vezes nós falamos assim, não, eu não faria isso, eu só desejo que isso aconteça. Não é? Alguém, às vezes, lá mata essa pessoa para mim, uma doença, um assalto, algo assim. Mas a verdade é que se você tivesse coragem para fazer, e se você não fosse ser pego por isso, não fosse ser punido por isso, se ninguém jamais fosse descobrir, você faria. O que isso torna a pessoa que pensa assim, torna em um assassino. É isso mesmo. O seu coração define o seu caráter. A sua intenção define quem você é. Em João, capítulo 8, versículo 37, se você puder, abra, diz assim, Jesus falando para aqueles judeus que estavam ali diante dele, que eram hipócritas, Jesus fala assim, vocês são descendência de Abraão, João 8,37, mas procuram me matar. No versículo 39, o Senhor continua e ele diz assim, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. No verso 40, ele fala, mas ao invés de praticar as obras de Abraão, o que vocês procuram fazer? Vocês procuram me matar. No versículo 41, eles respondem e diz assim, nós temos um pai. Sabe quem é nosso pai, Jesus? Nosso pai é Deus. No versículo 42, Jesus responde e fala assim, se Deus fosse o pai de vocês, vocês não iam me matar, vocês iam me amar. No versículo 44, o Senhor coloca o machado na raiz da árvore. Ele fala assim, vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do diabo. Por quê? Porque o diabo é homicida, o diabo é assassino desde o princípio. Então, meus irmãos, é necessário entendermos que a Bíblia compara um desejo pecaminoso com a própria ação de pecar. Observe que o próprio Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, ele diz para esses homens hipócritas, para aqueles judeus, ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os fariseus eram assim, eles achavam que podiam sentir tudo, eles podiam fazer tudo, desde que aquilo não fosse revelado, desde que aquilo não viesse à tona, desde que a sua atitude, a sua ação não ficasse clara diante de todos, ainda que ele maquinasse todo o mal dentro do seu coração, se ele conseguisse demonstrar que de alguma maneira aquilo não aconteceu, se de alguma forma ele conseguisse não deixar aquilo externalizar diante das pessoas, ele achava que era o homem mais santo do mundo. Então Jesus ele vai dizer assim, se você simplesmente olhar, você não precisa ir lá e consumar o ato do adultério. Se você simplesmente olhar para uma mulher com um olhar impuro, com má intenção, você já adulterou com ela. É óbvio que a atitude de adulterar traz muito mais consequências e ainda é muito mais grave do que a atitude de pensar. Mas o que Jesus está falando é que aquela pessoa que olha para uma mulher, vamos supor, um homem casado, olha para uma mulher e deseja ela. Ela não é a sua esposa. Ele deseja ela. E ele se imagina com aquela mulher e ele pensa coisas a respeito dela. Jesus está dizendo que ele já adulterou. Por quê? A atitude é a única coisa que falta para ele realizar. Mas a mente dele, o coração dele, o sentimento dele, as intenções dele já são todas de um adúltero. Ele é um adúltero em potencial. Ele só não fez ainda, mas aquele que fez tem o mesmo coração do que ele. Não adulterarás é o 7º mandamento. O mandamento que nós estamos falando é o 6º mandamento, não matarás. Será que a Bíblia coloca
isso também impede igualdade? O sentimento, a intenção impede igualdade com a ação? Sim, a Bíblia coloca, e você pode ler isso, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. Versículo 11. Essa é a mensagem que ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha o que ele diz no versículo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Olha que ele diz, ele não fala quem mata o seu irmão literalmente, fisicamente, consuma a atitude do assassinato, é assassino. Ele não diz isso. Ele diz quem odeia a seu irmão é assassino. É homicida do amor. Se você não ama o seu irmão, você é homicida. Você quebrou o mandamento, não matarás. E talvez você diga assim, não, mas a pessoa que eu desejo a morte dela nem é crente. A pessoa de quem eu desejo a morte é meu inimigo, não é meu irmão. A pessoa de quem eu desejo a morte me persegue. É por isso que eu quero que ela morra. Ah, é? Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, odiai os vossos inimigos? Não. Ele diz, amai os vossos inimigos. Ô Senhor, e os que me perseguem, o que eu vou fazer? Eu vou desejar a morte deles, o Senhor vai permitir, não vai? Ele diz, não. Orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então é isso o que a Bíblia ensina, e você não pode, se você é filho de Deus, se você é nascido de Deus, se você é nascida de Deus, você não pode nutrir esse sentimento ou esse pensamento no seu coração. Os filhos são parecidos com o seu pai. O diabo é homicida desde o início, é assassino desde o início. E o diabo deseja a morte. Deus trouxe a vida, é aquele que gera e que sustenta a vida. Mas o diabo trouxe a morte. Ele levou Adão e Eva a pecarem, e então veio para toda a humanidade, através do pecado de Adão e de Eva, a morte duplamente, tanto a morte física como a morte espiritual. O diabo é homicida. Ele desejou a morte do ser humano e continua desejando. Os seus filhos também desejam. Agora, os filhos de Deus são como Deus. Eles amam a vida, eles promovem a vida, eles lutam pelo direito à vida e, se necessário, eles sacrificam ao exemplo de Cristo, como o nosso Senhor fez por nós, se necessário, eles também sacrificam a sua vida pelo próximo. Gostou do vídeo? Um grande abraço e até mais!